Fala galera, mais um de cara pro Duque, sensacional. Esse programa é apoiado pelo Grupo Liberdade. Você precisa de vigilância, facilities, limpeza, segurança eletrônica, busca o Grupo Liberdade. Bela limpeza, material de limpeza para o seu condomínio, tá tudo prontinho, rápido, entrega rápida. Bela pintura, para deixar o condomínio com um retrofit bacana, bem atualizado e valorizar o seu patrimônio. Focus Mídia, você tem que ter a tela dentro do elevador. É total informação, interação, uma tela que é a maior do mundo, maior fabricante de telas do mundo, Focus Mídia. Você vai estar também com um patrimônio atualizado. W2A, uma camiseta bacana aqui, ó. Você pode buscar lá a Ana, vai confeccionar o seu uniforme. E A e B, mudança. Você quer uma mudança consciente, que tem até um plus, um concierge que vai atender lá, o pessoal vai separar direitinho tudo, vai organizar o que a sua mudança, o que tirou de um local, vai colocar no outro da forma que você quiser. E hoje eu falo de vendas, né, gente? E segurança. Mas eu tô com o Gabriel Faccioli. Fala, tá meu amigo. Tá bom, meu amigo? Muito bom, que e você? Prazer ter você aqui, meu. Que isso, prazer todo meu. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Uma honra. A honra é minha. E a gente vai falar de vendas, né? Espera um pouquinho, né? Porque você manja muito de vendas. Manjamos. Vai me dar uma, Sim. me dar uma aula aí, meu. Você Espero conhece poder contribuir. Aí eu vou te fazer... Aqui é sala de estar, viu, Gabrielzinho? Estou me sentindo em casa. Vai pro Brasil inteiro, não tem... é bate-papo mesmo. O que você acha, antes de você se apresentar, eu vou soltar essa pergunta, Tá. você se apresenta e já emenda lá com a resposta. A tecnologia ajuda ou atrapalha o vendedor na atualidade? Boa, bom, então, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar contigo aqui, Duque. Já nos conhecemos do mercado há um bom tempo. Bom, eu acredito que ajuda muito, né? Ajuda demais, mas tem que saber fazer, né? Não é IA por IA, não é ferramenta por ferramenta, tem que ter processo, tem que ter metodologia. Então, sim, já começo com a resposta que sim, ajuda e muito, né? Bom, sou o Gabriel, como você falou, sou do mundo de venda, sou empresário, há mais de 15 anos vendendo tecnologia para o mundo de RH, para o mundo de gestão de pessoas. Tenho minha especialidade no ramo de tecnologia, de vendas, mas atuo na gestão de negócio, atuação em marketing também. Então, espero poder contribuir contigo aí com bastante conteúdo, bastante temas legais. Com certeza. Então, você fala que sim. Sim, Sabendo com usar a certeza. tecnologia, eu vou ter um encaixe melhor cliente versus vendedor. Sem dúvida. Ou vendedor sem dúvida. versus cliente. Sem enfim. dúvida, sem dúvida. E, na tua opinião, esse movimento de IA, de todos esses aparatos que tem, qual é a expectativa daqui para frente? Como é que eu vou deixar de ser atendido por um ser humano? Não. Talvez em primeiras fases do processo comercial, sim. Né? Nós temos visto muita solução saindo, muita tecnologia legal e interessante para facilitar esse primeiro contato, esse approach inicial com o cliente. Mas quanto mais especialistas nós nos tornamos, quanto mais relacionamento interpessoal o mercado pede, mais o time de vendas tende a ter mais bagagem, mais garantias de que eles não serão substituídos. Né? É o que a gente diz, ninguém vai ser substituído pelo IA. Quem vai ser substituído serão as pessoas que não sabem utilizar IA. Né? Então, isso é uma evolução que você tem que... Mas você sabe que esses dias... Eu liguei mandei uma mensagem para uma empresa que arruma celular. Uhum. Mas eu nem me toquei. Aí respondeu lá, tudo bem, Duque? Uhum. Eu sou aí, aí. fulano de tal, não sei o quê. Falei, beleza, estou querendo aí trocar bateria e tal. E num dado momento, eu juro que eu não me liguei, eu pensei que era uma pessoa que estava falando, eu peguei e mandei aqueles desenhinho lá. Uma figurinha. Aí voltou, não estou entendendo o que você está dizendo. É isso aí, já era uma IA. Aí entrou uma outra pessoa, falou, ô Duque, eu sou a fulana, eu vi que a IA se complicou aqui com alguma coisa, aí eu falei, tá vendo como é que é? É isso aí. Então, eu imaginava que era
estava legal. Mas depois eu fui descobrir que a AI ela não está preparada, daquele caso, para receber a minha comunicação. Sim. Que é o joinha, que é o gratidão, não sei o quê. Sim. Se você mandar um áudio, vai ter IA que não vai saber interagir. Então, assim, essa segunda camada da interação humana, de informações mais complexas, tendem a migrar para o especialista, né? É o que a gente sempre diz. Você não vê um médico no hospital fazendo triagem, vai para o enfermeiro. O enfermeiro faz a triagem para depois ir para o médico especialista. Então, a tendência é que cada vez mais... E nós tivemos uma transformação muito forte no mundo de vendas na época do time de pré-vendas. Não existia essa divisão. Então, o vendedor antes era o cara que ele prospectava, ele qualificava, ele negociava, vendia e, em alguns casos, até implantava, né? Até entregava. Então, cada vez mais esse processo foi ganhando seus responsáveis, suas áreas divididas, suas áreas responsáveis por cada uma dessas etapas do processo. E isso foi criando também novas metodologias e novas métricas para você medir os seus processos comerciais, né? Então, antigamente, o vendedor ele cuidava de 3, 4 frentes diferentes, né? Você sabe muito bem, não faz nada direito. Eu vivi isso. Não faz nada direito, né? Então, ele não prospecta direito, ele não vende direito, ele acaba se tornando um executor. Quando a gente começou a ter esse movimento de divisão de áreas, de construção de área de pré-vendas, área de vendas, área de pós-venda, cada um começou a ganhar o seu próprio cacique, né? Cada um começou a ter a sua própria entrega a se fazer. E aí o vendedor, que realmente é o closer, é o fechador de negócio, ele ficou responsável por fechar negócio. Então, se ele tinha 8 horas do dia dele divididos entre prospecção, qualificação e fechamento, ele passou a ter 8 horas para fechamento. Então, isso começou a ter um ganho de distribuição de responsabilidade muito forte, né? E o resultado é outro, né? Totalmente diferente. Aí você fala do hunter, do farmer, do closer, enfim. É isso aí. Que eu acho muito bacana realmente separar um SDR que faça um trabalho dessa captação. É isso aí. E depois o pós-venda também é importante. Sem dúvida. Que de repente até tem que ser... O que você está falando é muito bacana, por quê? Antigamente, na minha época, o vendedor era o linha de frente, o que apanhava e o que tomava o que era... Na minha época também, tá? Eu não sou tão novinho assim, não. Mas eu sou mais que você. Sim. Então, assim, aí o cara sempre apanhava. Sem dúvida. Quando você subdivide isso, né? Então, o cara vendeu, mas tem uma equipe lá de pós-venda, de retenção, sei lá, enfim... Ele já não entra mais no circuito da referência. Ele não vai só para falar não, coisas ruins, né? O vendedor é o cara que tem que levar notícias boas. Porque exprimia o cara de uma tal forma que ele já não tinha mais fôlego. É isso aí. Ele está sempre na linha a tênue lá do risco. Exatamente. Quando você separa, fala, opa, peraí, então eu estou entrando aqui como pós-venda, eu vou aceitar o que está acontecendo. É lógico, porque você divide a cabeça do cliente também, porque o cliente ele vai olhar a cabeça você, do cliente. Ele vai olhar você sempre como o cara que me trouxe, ele que me fez botar a mão no bolso, né? Então, e me prejudicou, ou acertou, não sei. Só que a partir do momento que eu começo a colocar outras pessoas chaves nesse processo, o cliente primeiro enxerga a maturidade do nosso processo comercial, enxerga a maturidade de quem assume as responsabilidades, e o vendedor para de ser o cara que vai, além de prometer, vai ter que entregar. Claro que nenhum vendedor que está assistindo a gente aqui promete nada, todo mundo entrega, ninguém tem nenhum problema de falar um negócio e não conseguir cumprir. Eu acho que na ânsia do negócio pode dar um atropelo. Sim. Vai dar. E um cara trabalhava comigo e falava que o helicóptero chegava lá para proteger o cara. E não chega? Você entendeu? É assim que funciona. Mas ele empolgava o cliente. Sem dúvida. Tem esse olhar do vendedor também, né? Tem que ter o brilho no olho, né? A gente tem que colocar o fator oh my God, né? É isso aí. E é por aí, mas o cara tem que saber até onde ele vai conseguir esse lastro para garantir a satisfação do cliente. É isso aí. Porque também o cliente mudou. Sem dúvida. Antigamente o cliente até aceitava uma coisa que você tenha falado e não tenha entregado. Sim, o relacionamento segurava, né? O relacionamento segurava. Hoje não. O cliente ele conhece muito mais do teu produto que você mesmo. Sem dúvida. Às vezes ele pesquisou tua empresa muito mais do que você pesquisou ele como cliente. Sem dúvida. Esse é um erro clássico.
Do vendedor. E durante anos nós ouvimos, né, e é muito importante a gente pautar sobre isso, que durante muito tempo a gente ouviu de que as informações estavam indo para a mão do cliente, né? Então, durante muito tempo você ia comprar um carro, você tinha que ouvir o vendedor falando sobre cada um dos itens do carro, porque era ele que detinha a informação. Ao longo dos anos, isso passou para a mão do cliente, né? Então, o cliente ele absorveu redes sociais, ele absorveu comunidades, ele começou a pesquisar no Google, ele começou a construir a sua própria opinião. Só que agora a gente está indo para um outro estágio da geração de autoridade no time de vendas, né? Que são os agentes de IA. Então, hoje, Duque, nós vemos muitas pessoas e muitos sites que já entregam que mais de 50% da busca por soluções são feitas através de agentes de IA. Não é mais uma pessoa que vai lá e pesquisa sobre uma marca ou sobre um produto. É o agente de IA. É o agente de IA fazendo uma varredura para gerar um relatório para essa pessoa de todas as opções que ela acredita que é o ideal. E ele vai entregar quem está ali mais preparado, realmente. Ou não necessariamente mais preparado, mas que trouxe as informações para a internet, para os agentes de IA se alimentarem, então, que faziam sentido para aquela questão. Então, se eu colocar lá que o Duque é um youtuber que faz um trabalho focado em segurança, mas se for para falar com ele sobre voo de balão, ele é o cara ideal. Se eu botar aí, se alguém pesquisar sobre voo de balão, você vai aparecer para ele. Eu vou aparecer para ele. Mas você não sabe nada de balão, mas só por você ter sido mencionado dentro de um agente de IA, isso tende a levar a uma percepção errada. Eu estou precisando desses agentes de IA, viu? É isso aí. Até para aumentar o número de gente lá no canal. Lá. E quando a gente fala dos agentes de IA, nada mais são do que medidas programáticas, né? São ações programáticas que eles vão se basear em dados de internet. Então, por exemplo, eu fiz um relatório há 6 meses para um dos projetos que eu estava atuando, onde nós identificamos que os agentes de IA estavam indicando os concorrentes e não a empresa que nós estávamos trabalhando. Mesmo em projetos onde era exatamente alinhado com a solução. Por quê? Porque para os agentes de IA, existiam concorrentes mais maduros tecnicamente, perante os termos e informações fornecidas na internet. Então, não necessariamente a realidade. Exatamente. Mas você tem que nutrir. Você tem que enviesar. Enviesar. Então, o que você faz? Você enxerga quais são as principais lacunas que você tem de comunicação. Vou dar um exemplo técnico rápido aqui. Tinha um caso onde, nesse relatório, ele apontava certas inconsistências no produto. Falta de um tempo adequado online no sistema. Mas, na verdade, o que era isso? A IA ia procurar e não encontrava uma página de status desse produto. Então, o que acontecia? A IA ia lá e falava, a opção A tem página de status. A opção B tem página de status. A C não tem? Eu não vou falar que a C está preparada, eu vou falar que a A e a B estão. Ponto. A partir do momento que eu coloquei a página de status na C, ela já parou de reportar falando que eu não estava preparado. Então, você vê que nem sempre na maioria das vezes, não quer dizer que aquilo é realidade de fato. Quer dizer que eu não estou dando uma verdade absoluta necessárias para a IA tomar essa decisão. Então, mas qual é a obrigação para ter essa informação? Alguém do time gerar um diagnóstico. Tem que gerar esse diagnóstico e colocar ali realmente ipsis literis o que a empresa faz. É isso aí. Eu tenho um serviço atrelado a isso também, de apoio nesse diagnóstico, enxergar realmente como a IA, como as ferramentas tendem a oferecer um parecer técnico sobre as soluções, justamente para apontar. Será que realmente eu estou preparado para essa nova visão do mundo do Google, né? Vamos colocar assim, o mundo do Google. Antes você abriu o Google e digitava, eu quero procurar um especialista em segurança. Agora você vai lá para a sua IA de estimação, para o seu melhor amigo ali, né? E pergunta, olha, eu estou pensando em contratar um consultor de segurança, eu estou passando por esses problemas, eu estou com essas dificuldades. Faz uma varredura no mercado e me traz quem você acha que são os especialistas de segurança que eu devo receber contato. Olha a diferença, olha a profundidade da busca que esse cara está trazendo. Olha o tanto de insight, o tanto de informação que a IA vai trazer, que a gente nem sabe o que ele está consultando, Duque. A gente não tem nem noção. Se eu virar lá e perguntar, me traga um parecer sobre quem é o Duque do De Frente com o Duque. Ponto.
Ele vai trazer o que você forneceu para a internet. Pode ser bom, pode ser ruim, mas ele vai trazer Ele vai o que colocar você ali. forneceu. Então, por isso que eu digo que agora nós estamos nesse terceiro passo. A gente teve o passo onde o cliente tinha a detenção da informação e do conteúdo, passamos para a mão do cliente e agora nós estamos na mão dos agentes. São os agentes que vão trazer os dados necessários. Hoje, por exemplo, nós temos hoje setores de compras que um parecer ele é feito via IA e o gestor de compras ele faz somente as validações. Antes o cara ia, você sabe, as teses de compras, né? O cara tinha que falar com 3, 4 empresas diferentes para gerar parecer técnico, para construir todos os requisitos do projeto, para bater equalizar com tudo, equalizar, pegar o que vai substituir dentro da empresa. Isso tudo passou a ser o quê? Tá bom, essa parte da casa para dentro, o compras toca. Da casa para fora, quem toca são os agentes de IA. Então, isso não é tendência, tá? Isso está acontecendo. Eu estou no mercado de software há mais de 15 anos e eu passei por todas essas transformações. A gente veio lá atrás, onde o outbound cru no e-mail funcionava. Hoje não funciona mais. Hoje, se eu não tiver um approach com o cara, se eu não gerar um rapport, se eu não me aproximar dele, eu não vou gerar oportunidade. Então, isso tudo passa por essa construção, por esse desenvolvimento do uso de IA. Mas eu acho que o mercado não absorve ainda o IA da forma que é. Por quê? Tem uma geração ainda que é relutante a isso. Ah, sim, sem dúvida. Até porque, para eu ter até uma, a gente estava falando no bastidor, até uma planilha de Excel... Fica em branco se você não nutriu o negócio. É isso aí. Então, eu acho que a preparação, deixar de ter a preguiça, ir lá e falar, eu preciso que você faça dessa forma. É isso aí. E não só fazer, mas confrontar, revisar o que ela está te entregando. Sem dúvida. E nós vamos além, né, Duque? Essas informações coletadas, essa educação de mercado é um choque de cultura. Nós enfrentamos isso em várias outras verticais. É só você olhar. Eu sempre gosto de usar de exemplo o Uber. Os taxistas falavam que o Uber ia acabar com o mercado, ia destruir tudo. Não, cada um encontrou o seu lugar, cada um se posicionou como foi. Porém, o que eu digo, os empresários que estão nos assistindo, os líderes de vendas, se eles não olharem para esse choque de cultura, para trazer profissionais, né, AI firsts, vamos colocar assim, que são pessoas especializadas ou que têm domínio do uso de IA, a tendência é perder força de mercado. Não tem como. Uma empresa preparada que possui, por exemplo, e aí a gente pode entrar mais a fundo, quais são algumas aplicações das IAs para gerar esse tipo de ganho de performance, mas hoje a gente tem casos onde a empresa reduz 60%, 70% o seu trabalho operacional com o uso de inteligência artificial. Você imagina, você que está assistindo a gente, 60%, 70% do seu dia recuperado para você fazer o que você quiser. E você pode melhorar outros setores. Outros setores. Você vai alocar pessoas para outras coisas. E é o que eu falo. A IA, ela tem alguns caminhos, né? E aqui a gente não precisa nem falar só de IA, a gente pode falar de tecnologia, porque dando um passo até atrás do que você colocou ali de os empresários estarem absorvendo a IA como uma solução real, a gente vê que hoje 70% do mercado brasileiro não é nem digitalizado. Não é. Quantas empresas gigantes, você sabe muito bem, quantas empresas gigantes nós vamos visitar que o cara tem uma pilha de papel em cima da mesa dele. O bendito arquivo morto. Que largava lá um monte de papel. Eu tenho cliente que compra prédio só para guardar papel. Então. O cara compra sala, compra galpão para guardar papel. E olha que absurdo. A gente está falando, tem casos onde o papel, a folha sulfite pode custar até R$5. O cara não olha isso, ele tá preocupado com a margem dele lá para reduzir o produto na ponta. Só que, na verdade, o custo dele está indo para o ralo muito antes de ir para a ponta. Muito antes de ir para a ponta. Muito antes. Então, é onde a gente coloca que nós nem estamos falando de IA ainda. Nós temos que falar de digitalização. Então, é trazer a pessoa do analógico, do operacional analógico para o digital. Por exemplo, uma assinatura de documento. Quantas ferramentas nós vemos hoje no mercado com assinatura de documento? Tem empresas que o cara tem que ir presencialmente para assinar uma rescisão, para assinar um contrato. Aqui nós não estamos nem falando de IA.
Nós estamos falando de processo, de tecnologia que existem há 20 anos, 30 anos. Agora, essa régua de desenvolvimento, ela é a longo prazo, não tem como. O nosso mercado, ele é um mercado não só de segurança, tá? Aqui nós estamos falando tudo, geral. de segurança, mas nós estamos falando do Brasil inteiro. Inteiro. Varejo, eu visitei gigantes do varejo que, por exemplo, a gestão de fechamento de folha era um computador num quarto lá que se apagasse a tela, morria o que estava sendo feito. Você imagina isso? Eu vim da área de alimento, eu lembro que o autosserviço ele fechava no final do mês para o inventário. Aí eu tinha que disponibilizar pessoas, para irem passar a madrugada fazendo contagem, o inventário da loja. Isso eu estou falando do Brasil inteiro. Tá? Brasil inteiro. Imagina a logística de tudo isso. Cada região tinha a sua, obviamente, mas tinha que fazer o inventário a noite toda. E a margem de erro é grotesca, é gigantesca. Errou uma vez lá no começo. Já vai até o final. Embora, então você não sabe. Então a questão da análise de perdas. Sim. Né? Então sim. Quanto que eu estou perdendo desse produto lá? Quanto que eu vou perder? Ou quanto eu vou perder? Exato. Né? Então acho que a antecipação da informação ela vem aí. Só que o ser humano ele é avesso ao autosserviço. Então eu falo por mim, tá, gente? Medo de ser substituído. Eu falo por mim. Não, eu vou no mercado ali. Ah, sim, sim. Aí eu quero compro. Quando eu vejo, eu sou o cara do old school. Eu quero o caixa. Só que eu vejo que o caixa, eu vou ficar 10 horas na fila ali. Quem sabe até para ser mal atendido. Enfim. Tá ali, mas eu vejo que o autosserviço tá ali, o cara pai. Mas o que eu acho que não está preparado, citar o mercado como exemplo. Por que eu vou? Se você me perguntar, Duque, por que você vai na fila e não vai lá no totem? Vou te responder. Porque o totem não está preparado para mim. A sacolinha não está ali. Então eu estou com 10, 15 itens, eu não tenho onde apoiar, eu não sei se é para colocar tudo na bandeja, depois passando o QR Code e depois volta, e a sacolinha não está. Aí eu começo a juntar a sacolinha e começa a dar um peso, eu já não tenho mais braço para pôr o valor, nem pegar a carteira para pagar. Exato. Então é isso que a gente tem que desmistificar. A tecnologia ela é fundamental. Sim. Só que eu tenho um periférico antes. Sim, exato. Que é como eu acolho essa pessoa para utilizar essa tecnologia. Não, eu escuto muito, né, a questão de PDV, eu estudo muito, porque o varejo é uma escola forte demais para a gente aplicar no digital, né, Duque? Total. Por exemplo, a Le Creuset, que é a marca de panela francesa. Pô, tava vendo um vídeo ontem deles, eles colocam os itens mais pesados no começo da loja. Por quê? Para que os produtos pesados não estraguem os produtos mais leves. É isso. Olha só como a gente pensar o entorno da tecnologia. Mas e o circuito que o cliente faz? Com certeza, se eu tivesse um apoiador ali colocando as compras na sacola e tendo uma orientação para te ensinar como usar... Eu ia só usar o autosserviço. Você só ia usar o autosserviço. Então não é só a tecnologia, é o que vem acoplado a ela. É o periférico. Por exemplo, eu sou hoje muito mais a favor do totem do que lidar com o ser humano. Só que a minha geração, né, nós estamos talvez umas 2 ou 3 gerações aí de diferença, onde eu já vim naturalmente com esse viés. Tá, mas você, com 30 e poucos anos. Então, agora vai colocar isso para mim, um velho de 460. Mas é aí que está o ponto. Eu não consigo. É aí que está o ponto. É o equilíbrio. Então, mas aí a empresa ela tem que estar preparada para uma situação mais intuitiva. Que aí a gente vai para o quê? Para o diagnóstico. Quem é o público que compra nessas minhas lojas? Qual o perfil? Qual é o perfil dessa? Por exemplo, quando o McDonald's foi botar totem, todo mundo falou, onde já se viu totem no McDonald's, autosserviço no McDonald's, McDonald's atende classe C, classe D, como é que esses caras... Você chega à loja hoje não tem mais atendimento. É tudo totem, 100% totem. E pede para qualquer pessoa usar. Consegue utilizar. Mas foi uma preparação, foram testes. Tem alguém ali de backup. Teve preparação, tem sempre um caixa disponível para quem não consegue fazer. Opa, vem aqui me ajudar. Quando o atendente vê que a pessoa não está conseguindo fazer, ele vai lá e auxilia. Então, teve uma preparação para essa entrada.
E a gente entra nesse olhar do diagnóstico justamente para construir, por exemplo, o que eu faço hoje de consultoria estratégica. Hoje eu atendo muito cliente que vira para mim e fala assim, Gabriel, cara, mas o meu time não está vendendo. Calma, mas por que seu time não está vendendo? Vamos dar um passo para trás? Vamos olhar. Você já conversou com seus clientes? Você está trazendo inovação? Como é que está o mercado hoje? Está todo mundo sem vender ou é só vocês que não estão vendendo? Como é que está o pitch de vendas? O seu time está treinado? O seu time está preparado? O seu time tem uma rotina? Então, quando a gente dá espaço para trás para gerar o diagnóstico, para eu enxergar de fora, e aí nós estamos falando de IA, nós estamos falando de digitalização, nós estamos falando de vendas. Se eu não fizer um diagnóstico para construir o meu plano de ação, para implantar uma solução, para implantar uma IA, para implantar um processo, eu vou dar murro em ponta de faca. Até porque vendas hoje, me corrija, por favor, tá? A vendas do antigamente, eu vou mudar o contexto. Você tinha um tempo. Então, você tinha tempo. O determinante é o fator tempo. Uhum. Então, eu chegava num cliente, eu poderia ficar com ele lá 2, 3 horas, falando, mostrando o produto, tal, abrindo na mesa, tal, não sei o quê. Tudo bem. Hoje, o fator tempo é determinante. O cara não tem mais do que 5 minutos para gerar. É isso aí. Porque a palavra pitch de venda, É isso aí. eu estou escutando agora. É isso aí. Antigamente não tinha nada disso. Sim. Se eu falasse pitch de venda, eu estava xingando alguém. Entendeu como é que é? Uhum. Então, esse fator do tempo hoje é o que determina. É o famoso pitch elevator, né? É, mas tudo bem, é tudo bonito. Sim. É bacana, é funcional, ok. E para nossa realidade, Mas, né? E para a realidade, funciona? Entendeu? Sim. Porque você vai montar o perfil, fala assim, ó, esse cara, se eu for atender um jovem que está antenado, é 2 minutos que eu tenho que apresentar o produto dele, o meu produto para ele, acabou. É isso aí. Eu tenho que convencer ele, gerar esse rapport, gerar um monte de ciclo de um monte de coisa em 2 minutos. É isso aí. Certo? É isso aí. Que não existia antigamente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me aliar à tecnologia para ela me dar ferramenta para eu ser mais eficaz. Sim. Eu acho que vale algumas caixinhas, né, Duque? Porque, por exemplo, se a gente for falar de uma venda transacional, de uma venda de impacto, uma venda de emoção, vamos falar, por exemplo, de uma loja de shopping. O cara entrou na minha loja, eu tenho 30 segundos para prender a atenção dele e fazer com que ele queira comprar. Senão, ele vai virar as costas e vai para outro lugar. A mesma coisa a gente fala para quem vende para condomínio. O cara tá com 50 responsabilidades, ele vai receber um vendedor? Não vai, ele não quer. É a última coisa que ele quer é ter mais alguém arrancando dinheiro dele. No final do dia, o nosso papel como vendas é mostrar que eu não estou ali pelo dinheiro. Claro que o dinheiro é um fator fundamental, mas nós estamos ali para resolver o problema do cliente. É consultivo. É ser consultivo. E é o que você matou a charada. Se eu não for especialista, se eu não mostrar o poder que eu tenho na minha mão para o cara, para ele olhar e falar, opa, esse cara está onde eu não estou ainda. Esse cara está falando uma língua que eu ainda não estou absorvendo. E aí a gente coloca numa caixinha dessa venda transacional de impacto, de emoção, nós vamos para a linha de venda de alto impacto na linha de racional. Complexidade. Racional, que é onde a gente vai olhar o quê? Eu não vou falar mais do que 20% numa reunião. Quem vai falar os 80% é o meu cliente. Eu quero que o cliente... Eu quero que ele me dê todos os insumos, eu quero que ele me dê todas as informações para ele não ter a chance de escapar de mim, porque eu tenho detalhes sobre tudo sobre ele. Mas você acredita, você concorda que essa mudança ela é significativa, ela é importante. Eu não estou contra isso, não. Só que muitas safras, gerações antigas, têm que começar a entender isso. É isso aí. Porque o vendedor era o cara que era mais falante. Já caiu por terra. Exato, era o comunicativo, né? Ele é o que eu escuta. É isso aí. A objeção, você quebrava a objeção do cliente. Hoje é o cliente que vai quebrar a tua objeção. É isso aí. É isso aí. Exatamente. Se você não tiver domínio e existem diversas técnicas que apoiam isso, né? Que é basicamente você tornar a arquitetura de pensamento do cliente tangível. Vou te dar um exemplo. Se eu virar para ele e falar, cara, olha, o preço do meu produto é R$100, beleza?
O cara vai falar, pô, beleza, vou pensar e te retorno. A chance de eu ter perdido a venda é muito grande. Agora, se eu falar para ele, cara, me conta, o que você está pensando sobre esse produto? Você entendeu? Você consegue ver ele sendo aplicado no seu dia a dia? Se você tivesse 5 horas do seu dia reduzido com esse produto, Faz quanto sentido? que você pagaria por ele? Você pagaria? Porra, eu pagaria R$500. E se eu te falar que custa 100? O cara já fecha. Mas Você percebe como quem então, fez a proposta foi ele. Mas isso é uma técnica. Então, mas a gente, olha que loucura. O ponto que você está chegando. Quando a gente usa técnica, que eu dou opção, é aquela história. Vou te vender aqui um perfume. Certo? Eu tenho ele com embalagem de 12 e 6 unidades. Qual você prefere? Você tem que dar... É aquilo que você falou. Se isso fizer sentido, custa 500. Se eu te ofertar por 100, é lógico que o cara vai falar na cabeça dele o 500... Estou economizando 400. E não existia. Nem existia, exatamente. É isso aí. Entendeu? Não existia, porque eu não tenho a caixa de 12, eu só tenho a caixa de 6 É isso aí. de perfume. Então você vai aí. comprar. Eu estou te guiando para o negócio. É isso aí. Essa é a expertise. Essa é a antecipação. É antecipação. Ou aí vai trabalhar com escassez, ou vai trabalhar com um monte de outras coisas lá envolvidas. A questão é, a tecnologia, ela vai me ajudar a formatar esse meu atendimento. Exato. Tá. Exato, porque ela vai, além de te apoiar com É um IM. os rituais, É uma inteligência de mercado. além dela te ajudar com os rituais do que você tem que executar, então ela vai poder determinar, ó, agora você tem que fazer follow-up com esse cliente, você tem que ligar para esse cara, você tem que mandar um e-mail para essa pessoa. Ela vai te dar as informações necessárias para guiar o seu processo. Vou te dar um exemplo de um processo que eu construo em alguns clientes. Eu pego todo o playbook comercial dele, se não tiver, eu mapeio quais são as entregas de valor. Então, você sabe, né, que tem muitas empresas que os primeiros milhões são vendidos pelo fundador. Não tem um time de vendas Não treinado, preparado. É o cara que construiu o cara que construiu o negócio, ele bota a mão na massa, ele vai, executa, cresce. vai vender. Quando ele começa a crescer, alguém vira para ele e fala, cara, você tem que começar a ter alguém olhando para o seu time de vendas, para você focar na qualidade do produto. Porque ele não tem mais braço. Daí ele traz uma pessoa. Só que ele traz uma pessoa e ele começa a falar assim, não, mas você tem que vender como eu vendo. Não vai. Você tem que falar como eu Não vai falo. acontecer, não vai, porque o cara é o fundador. Não vai. Ele é o cara mais interessado que aquilo dê certo. Não vai acontecer. Agora, quando eu olho, por exemplo, eu pego esse tipo de cliente, o que eu faço? Eu gero um padrão de comportamento. Então, eu vou pegar esse sócio ele é técnico? Ou esse cara ele é um sócio que ele vende pelo brilho no olho? Se o cara for um cara técnico, eu tenho que trazer uma pessoa que complemente esse olhar técnico dela, trazendo o brilho do vendedor. Mas não posso perder esse viés técnico, porque o que fez esse cara chegar nos primeiros milhões de vendas foi a capacidade técnica. Quando a gente começa a olhar isso e começa a construir esse processo, a gente começa a olhar o quê? Que existem padrões de comportamento para chegar num resultado. Então, eu vou olhar e vou falar, cara, você teve 5 vendas aqui. Vamos olhar de trás para frente. Quantas vezes falou com esse cara? Qual foi a forma como você falou? Você foi presencial? Foi online? Você fez quantas ligações? A proposta foi e voltou quantas vezes? Pode parecer besteira, mas são nesses detalhes que eu encontro o padrão de venda ideal. Isso é um tema importante, padrão de venda ideal. Não é somente o padrão de cliente ideal. Porque eu posso decidir vender para você, mas será que o meu processo de vendas vende para você? Não sei. Pode Não ser. sei. Não sei. Não dá para saber. A não ser que eu comece a chegar nesses padrões. E aí a IA vem muito forte nisso. Então, por exemplo, eu tenho... Porque ela enxerga coisas que o cara não está enxergando. E muitas vezes no macro. Então, eu vou olhar, eu tenho uma equipe de vendas que faz 50 reuniões por semana. Que líder de vendas vai parar para ficar ouvindo 50 reuniões por semana? Não é o cara não faz mais nada. Não faz mais nada. Agora, eu tenho hoje IAs no mercado que eu defino os prompts de validação e ela traz o resumo de cada ligação. Mas é aí que está o ponto. Você vê? Por que eu não vou priorizar isso? Tem que priorizar, mas você tem que saber que vai ver muita coisa ali. Sim. Às vezes as pessoas, os caras que montaram a própria empresa, os seus líderes, eles se sabotam. Sem dúvida.
Sim, em vários aspectos. Porque ele mapeia um negócio, ele vai mapear um negócio e não executa aquilo lá. Não. E a IA, ela te traz na raiz. Que é aquela Você frase... está fazendo errado aqui, amigo. Que é aquela frase do eu sempre fiz desse jeito e funcionou. Mas é a lei de Gabriela. Não deu. Hoje não existe mais. Então, existe mais. eu tenho que ter um time preparado. Esse CEO, ou dono da empresa, ele sai fora do processo. Ele é usado como um coringa. Ele é como consultor técnico, Ponto. especialista. Coloca lá um head de cada área. Isso. E deixa tocar. Exatamente. Não vai perder performance, não vai nada. Exatamente. Contrata... O calibre do seu vendedor tem que ser justo, salário versus todo o conhecimento. É isso aí. Propósito. Que é outra falácia que caiu por terra, que é o vendedor endividado vende mais, né? Não. Isso acabou. Ele cara só detona mais ainda. Só afunda mais. Só afunda mais. Então, quer dizer, tem que estar ali, ele tem que saber, tem que estar no propósito, na linha de pensamento. Sem dúvida, sem dúvida. E mais do que tudo isso, conhecer o seu concorrente na raiz e o perfil do seu cliente. Os lados bons dos seus concorrentes, né? Você falou um ponto muito importante, que é mostrar a vulnerabilidade do seu próprio produto. Acho que a gente estava conversando nos bastidores isso, né? Vender o meu produto com as partes boas é fácil. Eu perguntei pro cara lá. Perguntei. Como é que eu faço para falar que o meu produto não está preparado? Isso eu fiz muito, tá, Duque? Demitir cliente. Demitir cliente. Tem que ter coragem. Cliente, é virar e falar assim, cara, o meu produto não é para você. Não é para você. Gabriel, e aí... É aonde você ganha o cara, tá? Mas Gabriel, eu cheguei pro cara e falei assim, por que eu devo comprar de você? Mas veio uma lista de coisas. Faltava até papel. Por que eu não devo comprar de você? Não respondeu. É isso aí. Então, você tem que olhar para dentro da tua estrutura e falar qual é a minha deficiência. Porque vai existir alguma. E a deficiência não é porque é atraso, é até para melhoria, é um impulso. Sem dúvida. Até porque é uma empresa que cresce. Acabou. Ela não está fazendo errado. Não. Na verdade, foi a forma e os meios que eles tinham para chegar onde eles chegaram. Acabou. Agora, é o que eu sempre digo. Se você quer chegar no próximo passo, se você quer se tornar escalável de verdade, não é com uma gestão limitada, não é com uma gestão manual que você vai fazer isso. Você tem que profissionalizar. Por exemplo, eu tenho um produto que é o Red as a Service, que é justamente o que você falou. Pô, Gabriel, eu estou aqui saindo agora dessa linha de fundador, criei o produto, comecei a fazer as primeiras vendas. Tá, mas o que eu faço agora? Eu entro, assumo a gestão comercial por 6 meses, estruturo o processo, deixo tudo rodando, tudo parametrizado, implantado. E aí a empresa segue o seu caminho com um time de vendas estruturado e montado. É um consultor. Eu entro como um consultor nesse processo. E aí, quando a gente constrói essas iniciativas de diagnóstico, é onde o próprio gestor, nem ele enxerga e fala, caramba, mas eu vendia bem desse jeito? Então. Eu tinha uma técnica... Mas você vendia por osmose, vendia por intuição. Intuição. Agora... Colocando os pingos nos is, né? Você fala assim, vendas, eu sempre faço. Gente, vamos chamar todos os departamentos. Financeiro não vende, mas ele é atuante. É isso aí. Financeiro, você sabe a dor desse cara? É isso aí. Ele sai, ele vai visitar o cliente, ele levanta a necessidade, ele faz o projeto, desenha e vai. Fechou. Você sabe por que você está cobrando desse cliente a fatura? Qual foi a entrega? Qual foi a entrega? Disso. Suprimentos. Você sabe qual a tua importância? Por quê? Porque o cara foi lá de madrugada, fez lá. É isso aí. Tem que envolver todo mundo. Tem. Todos são vendedores ou subliminares de vendedores. É isso aí. Nas entrelinhas. É isso aí. Tanto no processo comercial, né, Duque? Porque quantas vezes a gente vê casos onde o vendedor ele fecha o negócio e demora 3, 4 dias para poder receber um contrato enviado? Então. A gente tem que olhar as outras áreas da empresa... Se estão na mesma circunstância. Na mesma sintonia e no mesmo ritmo do vendedor. Mas, além disso, nós temos que olhar e apontar. O time de vendas está vendendo realmente da forma como se vende dentro de casa? As outras áreas estão comprando a responsabilidade que elas têm vinculadas ao time de vendas? Porque não é só o pós-venda que entrega. Não, é toda a empresa. Um atendimento. Problema com boleto... Já era. O que você quer? Exato. Foi.
Acabou. Vendedor maravilhoso. O cara que atende bem, maravilhoso, daí chega para falar com o tempo? financeiro pega e fala, não, o boleto vai chegar no seu e-mail e tô nem aí o que você tá trazendo E de você dúvida. tem que pagar. Se vira. Se vira. Então, Perdeu o cliente perdeu e o ainda queima o vendedor. Né? porque ele não, o vendedor ele busca sempre a indicação de alguma coisa. É lógico, eu quero relacionamento. É relacionamento. É lógico. Só que a empresa que encaixa tudo isso, ela flui. Ela flui. Ela desponta. Porque ela né? entende. Pô, legal, eu vou ligar, ele é referência, É isso aí. mas eu tenho... E o vendas, você tem que saber também passar o bastão. Sim, sem dúvida. Porque teve épocas que o vendedor... Não, Desapegar, né? Liga Eu pra toco mim. tudo. Deu BO, me liga. me liga. É isso aí. Porque ele quer aquele atendimento É isso supra-sumo. aí. É isso aí. Só que ele vai ter que vender para outro. Sem E dúvida. ele nunca vai largar aquele lá. É isso aí. Certo? É isso aí. Então ele tem que saber falar, é com o Gabriel agora, eu estou no bastidor, eu vou te acompanhar toda a jornada, mas para que você tenha agilidade na tua resposta, Gabriel, busca o fulano de X. É isso aí. Uma dica para quem está assistindo a gente. Chega na sua empresa hoje e pergunta para outras áreas, sem ser vendas, o que é o produto que vocês vendem. Pede um pitch de vendas para outras áreas que não vendas. Boa. Vê se as pessoas Boa. estão realmente Sabem. antenadas, se elas sabem o que elas vendem. É. Se elas estão por dentro do que a solução é. Mas não é só perguntar, me explica o que eu vendo. É o que o meu produto resolve no mercado que a gente está. Você sabe? Você sabe, o que nós já demos de valor, proposta de valor para o nosso cliente? Nós estamos cumprindo realmente o que a gente bota no site? Então, mas vamos lá. Se a resposta for não, vai todo mundo para a sala de aula. É todo mundo aprender. Vai todo mundo aprender. É a famosa reciclagem. Reciclou. Você sabe que a gente usa IA para trabalhar esse produto? É isso aí. Você sabe que a gente tem isso aqui? Você sabe quantas vidas a gente já protegeu? É, exatamente. Quantos sonhos ficaram blindados? Quantos sonhos ficaram graças à blindados nossa- aqui por conta disso? É isso aí. É a fração ideal. É isso aí. Você teve fração nisso aqui também. É isso aí. Acho que a consciência... Quando a gente fala de... Pertencimento. É consciência. Pertencimento. 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 É isso mesmo. É isso. É isso mesmo. É isso. Porque um ponto como empresário que eu coloco, né? É muito fácil você vender um sonho, mas é muito difícil você fazer alguém embarcar nesse sonho com você. Ou vira pesadelo. Ou vira pesadelo. Pô, aí o Aí negócio foi- acabou. Agora, se a gente fecha as portas, gente. se a gente tem um líder visionário que embarca no sonho junto com você, Acabou. você pula na frente da bala do que você sabe disso. Você vai fazer. Você faz a vai coisa fazer. acontecer. Você vai Agora, fazer. se você não vê o caminho até você chegar, você não tem amparo para essa construção, a probabilidade, e ainda mais nesse mundo de hoje que nós vivemos, que a gente sabe que a questão de construir carreira numa empresa acabou há muitos anos. Acabou. A pessoa não está mais preocupada se o meu líder é visionário, se ele está preocupado. Não. Cara, eu quero saber Quer da agora. conta É pragmático. na conta, me promove amanhã, porque eu sou bom e ponto final. E ponto. Agora, quando você enxerga e você constrói uma empresa que é guiada, primeiro, por o que você falou, sensação de pertencimento, por você enxergar que no final do dia... E nós não estamos aqui para falar que vendas está tudo perfeito também não, né, Duque? Tem BO, tem BO, muito problema tem ali muito dentro. BO. Mas se existe um caminho que a empresa sai do buraco, é por vendas. Não tem como. Mas é onde começa, é onde termina. É o que faz a É o coisa que faz acontecer. Não tem como. Ali é o coração do Se processo. eu não vender, não tem boleto para o financeiro cobrar e pagar. Se eu não vendo, não tenho time de implantação para implantar. Se eu não vendo, não tenho vigilante lá na porta. Não, acabou. Então, Sim. se a gente não constrói esse processo, a gente não desenha essa estrutura desde o início, claro que nós vamos pegar o processos, e você lida muito com isso também, de operações gigantes que cresceram sem processo. Eu sempre me pergunto como? Como isso é possível? Mas foi porque era para acontecer. Só que a gente não precisa achar que isso é um modus operandi. Não. Como é que eu saio disso para uma estrutura previsível? Porque é aí que está o ponto. A gente vai ter problema, nós vamos ter problema todos os dias. Mas como eu antecipo esses problemas? É muito mais fácil eu lidar com um problema que eu já saberia que eu sabia que poderia acontecer, do que eu ser pego de surpresa e ter que tomar uma decisão sob E pressão. o mundo foi tão preparado para isso
Exato. A gente já passou as dores que tinha que passar. Já passamos. Então, quer dizer, eu vou abrir uma empresa hoje, eu já vou abrir com software, eu já vou abrir com agente de IA, eu já vou abrir com os departamentos sabedores todos que estão fazendo. Exato. E acabou. Exato, por exemplo... Vamos para cima. Eu não contei no começo, mas eu vendi a minha empresa, né, Duque? Sim. Assim, eu atingi um sucesso de escalar uma operação, de vender a operação para a Next e dessa operação estruturar uma equipe para vender em volume. E ponto. E quando a gente constrói isso, nós temos hoje, por exemplo, eu vejo que eu estou lançando agora um produto que eu estou com IA embarcada desde o início, que as líderes desse setor não encontram, não tem ainda. Acabou. Você é o eu estou pioneiro. Filtrando. Eu estou filtrando tudo que esse mercado passou, todos os desafios que eles enfrentaram. É isso. Eu não vou cometer os mesmos erros. Não. E vai entregar para diminuir a dor desse cliente. Eu quero encontrar, por exemplo, pessoas que vão apontar e falar, cara, eu não tinha visto isso antes. Realmente isso é pioneiro. O NutriGestão, só dando um adendo rápido, o NutriGestão é uma ferramenta para gestão de refeições coletivas. É um mercado super tradicional. É um mercado onde as nutricionistas são as donas do negócio. Mas as nutricionistas hoje, elas têm que usar planilhas e planilhas e planilhas para chegar num número que muitas vezes elas não vão chegar. Com a minha ferramenta, ela tira uma foto da nota fiscal e gera o custo em minutos. Ponto. Ela sabe o que está ali? Na hora. Na hora. Só quantidade, tudo? Isso tudo com tecnologia aplicada. Mas tem que aplicar. Você tem que executar. E é o que você falou. Não adianta nada eu construir ferramentas, eu construir processos e não saber como utilizar esses processos no meu dia a dia. Vou falar uma coisa para você. Vendedor que não tem um playbook, área de vendas que não tem um playbook comercial, não tem um roteiro a seguir, ele não está fazendo um processo escalável. Vou fazer uma analogia bem esdrúxula. Eu tinha um tio, Santanão, andava na terceira marcha. O carro tinha 5 marchas. Olha que bobagem que eu vou falar, hein? Mas ele só descobria a terceira. Olha aí. O carro ia cantando aquele motor, ia explodir. Não aliviou. Exato. Porque ele não mudava. É isso aí. Entendeu? Então, assim, olha que loucura. Às vezes tem tanto dinheiro na mesa que o cara não enxerga. O cara não enxerga. Então, vá até, esgote as possibilidades, coloca lá a informação, usa a tecnologia a favor. Sem dúvida, sem dúvida. E se não sabe, busca um especialista para te auxiliar. O mercado está aí para isso. Exatamente. Entendeu? E vai... você falou que gera 60% de economia em muitas situações. Você pode empregar, aumentar teu site, aumentar o teu parque, sei lá, criar um novo produto. Lançar novas fontes de receita. Lançar novas fontes. Você pensa às vezes assim, pô, eu tô aqui no meu condomínio, mas eu não sei se esse papo é para mim. Cara, com certeza tem dinheiro na mesa que você não tá olhando. E outra coisa. Tem parcerias, tem tecnologias. Tem muita coisa. Vou dar um exemplo aqui. Você vende, às vezes, soluções de segurança, mas por que você não pode ter um parceiro para oferecer gestão de ponto, por exemplo, para esses clientes? Acabou. Por que você não pode ter uma parceria com uma empresa de assinatura digital? Para oferecer. Qual é a empresa, qual é o condomínio, qual é a pessoa no Brasil que não tem que assinar documento, meu amigo? Tá ali, tá tudo ali. Tá tudo ali. Então, são esses olhares que a gente tem que ver que o vendedor, quando a gente coloca ele como especialista, está muito nessa linha de raciocínio. Às vezes eu vou virar para o cliente e vou falar, cara, meu produto não está preparado para você. Ou ao contrário, eu não estou preparado para a sua empresa. Acabou. Mas, olha aqui, ó, conversa com esse cara. Porra, conversa com o Duque aqui. O Duque. Vê o que o Duque está fazendo. Ele está fazendo alguma coisa que vai chegar no ponto. E vai voltar para mim. E vai voltar para você sem uma dúvida, hora. porque ou o Duque vai me falar, Gabriel, cara, o negócio foi sucesso. Vamos para aquela outra negociação ali? Mas aí ele tem um tempo de maturação, ele cresce. A gente tem negociação que eu demoro 1 ano e meio, 2 anos para vender. Isso. Se eu fosse me frustrar nos 3 primeiros meses, você largava eu perdi o negócio. Perdi o negócio. Perdi o negócio. Só que o cara quer me ver 10 vezes. Ele quer almoçar comigo 3. Ele quer ouvir 2 clientes meus falando. Ele quer que eu levo ele para conhecer uma operação. Eu vou fazer isso em quanto? Em 3 meses? Uma aula de vendas. Você deu uma aula de vendas. Acabou o tempo. Acabou? Não acredito. É ligeiro. Porque o papo é bom. E o pessoal... Gente, faz pergunta pro Gabriel lá no Façam que eu vou ficar de olho, hein? Fala a tua rede social aí, porque o pessoal tem que perguntar. Sim, o meu Instagram é Gabriel Faccioli.
o LinkedIn também, mas tem os meus contatos, vou deixar com você também. Deixa Você tem, né, comigo. Duque? Tem tudo, acesso a tudo. Tudo acesso a tudo. Tecnologia. É isso aí, isso aí. Eu também não estou muito atrás, não. Não, Estou usando. Você Isso é um avião, olha Isso lá. é o que eu criei, essas paradas aí. Não. Tudo IA aí que me ajuda. Ali tá mais bonito. Ali tá mais bonita. É que tá mais, né? Bochechudo. Meu, obrigado. Que isso, obrigado. Deixa a tua mensagem para essa galera. E o programa está indo, além do mundo condominial, vai para outros setores, Brasil inteiro. Quero que você deixe a tua mensagem, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você. Passou voando, né? A gente, o que não falta é tema para a gente trazer, desafios. Mas o que eu quero dizer é que o mundo de vendas ele está se transformando. As pessoas precisam se transformar junto com eles. Ninguém vai ser substituído. O vendedor bom, o vendedor especializado, isso é importante. O especialista nunca vai deixar de ter lugar. O que a gente precisa fazer é tornar as ferramentas, tornar as IAs aliadas para que a gente consiga atingir os nossos resultados. Então, espero que tenha sido uma ótima troca para vocês também. Para mim foi e estou à disposição para quem quiser aprofundar e entender um pouco mais. Legal, meu irmão. Obrigado, Duque. Obrigado, hein? Tamo junto, sabe disso. Sempre. Galera, ó, vender é uma arte? Sim. Mas tem que saber agregar valor a essa venda. Usar os equipamentos certos, as ferramentas certas, nutrir de informação, conhecer o teu concorrente, conhecer o teu cliente. A gente vai falar disso sempre, né? Senão você perde a mão, não tem jeito. É isso aí. E o teu concorrente, às vezes, tem um produto menor que você, mas ele está mais ativo que você. É isso aí. Ó, que loucura. Então, pensa nisso. Brasil inteiro, tá, galera? Obrigado, hein, Gabi? Valeu, Duque. Tamo junto, hein? Sempre. Sempre. Galera, me despeço do meu jeito. Um abraço.